Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus repouse sobre você agora e sobre a sua família também. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou muito feliz por estar aqui, irmãos, porque hoje eu quero compartilhar um testemunho, um milagre que Deus fez na Bíblia, que eu acredito que é um dos milagres mais lindos que existem. Sabe por quê? Porque é exatamente no momento da maior escassez, no momento que você não tem nenhum recurso, naquele momento que você se sente no fundo do poço e você acha que chegou ao fim da sua vida. É aí que Deus entra em ação. Eu já passei por esse momento em que eu achava que minha vida já tinha acabado, irmãos. Eu achei que o meu ministério tinha passado, mas foi aí que Deus entrou com providência. E se eu estou falando aqui para você hoje, é simplesmente por causa da fidelidade de Deus. A Bíblia diz que as misericórdias de Deus e a sua fidelidade duram para sempre. Então, irmãos, nós podemos contar com essa graça, com esse favor que nós não merecemos. Você só precisa abrir o seu coração e clamar pela presença do Senhor, porque Ele está olhando para você hoje. Amém? Você não está sozinho nessa não. Deus está com você, pode ter certeza. Assim como Ele tem feito na minha, na vida de milhares e milhões de pessoas ao redor do mundo. Ele vai fazer com você também. É só questão de tempo. Então, não desanime, não desista, não olhe para trás. Jesus começou uma obra na sua vida e Ele vai completá-la. Eu tenho certeza disso. Aleluia. Eu gosto muito de falar de um versículo, irmãos, que está lá no Salmo 34, versículo 19, que diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Sabe? Essa é uma promessa tão verdadeira. A gente tem que crer que os problemas que a gente está enfrentando hoje, amanhã já não existirão. Amém? Se tornarão apenas um testemunho para contarmos para as pessoas. A minha esposa até costuma brincar aqui comigo, quando a gente está passando alguma luta, vem alguma dificuldade, aí ela fala assim, mas amor, é que tudo tem que virar um testemunho, não é verdade? E realmente é, irmãos, porque a nossa vida já é um testemunho por si só, né? O fato de estarmos aqui vivos, o fato de termos um Deus que cuida da gente, está conosco, isso já é um milagre, já é uma luz para quem está em trevas, sabe? A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo, Jesus disse isso. E Ele falou, você não pode colocar uma candeia debaixo da cama, você tem que colocar em cima do criado para iluminar toda a casa. Mas irmãos, sabe qual é o problema? A gente acha que pelo fato de sermos cristãos, cremos em Jesus, a gente tem que estar sorridente para todo mundo o tempo todo. E ninguém aguenta viver assim, irmãos. A gente passa assim por lutas, mas o testemunho nesse caso é só o fato de você perseverar, o fato de você continuar firme no caminho de Deus, sem retroceder, já é uma grande vitória. E muita gente, pode ter certeza, elas ficam pensando assim, como é que fulano dá conta? Mesmo passando por esse deserto, mesmo passando por esse divórcio, passando por essa falência na empresa, passando por essa escassez de dinheiro, e a pessoa está lá, firme, não para de ir na igreja, não para de orar com o pastor Antônio Júnior, sabe? Esse é um testemunho maravilhoso. E eu vou contar aqui para você essa história de Elias, quando ele foi visitar uma viúva. Você vai ficar impressionado com o que Deus fez na vida dessa mulher. Eu vou ler para você, mas antes eu só vou te pedir uma coisa. Clique em gostei, isso ajuda o YouTube a entender que é um conteúdo relevante e ele vai mandar para mais pessoas. E também se inscreva no meu canal, ativando do lado o sininho que vai aparecer, tá bom? Aí você seleciona a opção todas para você não perder nenhum vídeo que eu colocar. E lembrando, irmãos, que aqui no meu canal nós temos também a área de membros. É uma área onde você faz uma pequena contribuição e você vai receber os meus livros digitais e com isso você estará ajudando instituições de caridade apoiadas por mim. São pessoas de Deus que eu conheço, que têm feito a obra de verdade, sabe? Pastores, missionários. Então, clique aqui embaixo para você se tornar membro, é muito rápido. É só você olhar o botãozinho aí, seja membro, tá bom? Glória a Deus. Irmãos, eu vou ler para vocês, eu quero muito que vocês prestem atenção e depois nós vamos orar em relação a isso, a esse momento difícil que você está vivendo, mas o milagre vai chegar na sua porta, tenho certeza. Olha o que está escrito, 1 Reis, capítulo 17, do versículo 10 em diante, diz assim: Elias viu uma viúva apanhando gravetos e lhe fez uma pergunta. Você pode me dar um pouco de água para eu beber, por favor? Enquanto ela ia buscar a água, ele disse, traga também um pedacinho de pão. E ela respondeu,
eu juro pelo Senhor, o seu Deus, que eu não tenho um único pedaço de pão em casa. Eu só tenho um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Elias, porém, disse: não tenha medo. Primeiro prepare um pouco de pão para mim e depois use o que restar para preparar a refeição para você e o seu filho. Pois assim diz o Senhor, sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro até o dia em que Deus mandar chuva e as colheitas crescerem novamente. Amém? Eu vou te explicar o que aconteceu aqui. Você vai ficar maravilhado de ver como Deus é bom, como Deus é fiel e misericordioso. Irmãos, nessa época aqui era um tempo de seca. Lembra que Elias, ele tinha profetizado que não haveria chuva sobre a terra, porque naquela época quem estava governando era o rei Acabe e a sua esposa Jezabel. Era um povo cruel, um povo que não queria saber de Deus, e eles adoravam o deus Baal. Esse deus Baal era conhecido por trazer fertilidade e trazer chuva. Então eles colocavam sua confiança de que o deus Baal iria suprir as necessidades das pessoas. Só que, irmãos, isso é idolatria, porque nós sabemos que só existe um Deus verdadeiro, o Deus vivo. Amém? E aí então Elias chega diante do rei Acabe e diz: não vai chover mais sobre a terra por causa da idolatria, porque Deus havia dito no livro de Deuteronômio que quando houvesse idolatria, Deus fecharia os céus, Deus não traria mais chuva, e Elias era um enviado de Deus. Amém? E aí, irmãos, a Bíblia conta que Deus deu uma instrução para Elias. Ele deveria se esconder no riacho, e nesse riacho Deus sustentaria ele. Quando ele estava lá no riacho, Deus começou a mandar corvos, isso mesmo, animais que gostam de carne. Só que esses animais levavam carne na boca e eles não comiam a carne, eles entregavam para Elias. Foi um milagre grandioso. E Elias desfrutava ali do riacho, ele bebia água e comia carne. Só que de repente, irmãos, por causa daquela profecia, o riacho secou completamente. E então Deus deu uma instrução para Elias: Elias, vai na casa de uma viúva e essa viúva vai te sustentar. Só que, irmãos, quando Elias chega naquele lugar, aquela viúva estava desesperada, porque ela estava na sua última refeição. Irmãos, ela estava indo preparar o fogo para fazer ali um pão e depois ela e o seu filho comeriam e não teria mais comida, ou seja, eles morreriam. Imagine o desespero. Irmãos, eu sei que tem pessoas aqui que estão me ouvindo, estão exatamente nessa situação. Já não tem R$1 no banco. Aliás, está devendo no cartão, está devendo em vários lugares. A pessoa está numa escassez tremenda. A pessoa não sabe como vai ser o dia de amanhã. Irmãos, nesse momento a pessoa não consegue nem raciocinar direito. Ela não consegue nem orar, não consegue ler a Bíblia. Ela não tem motivação para nada. Assim estava essa viúva. Ela estava no seu último alimento. E foi então que Elias, ele pede uma coisa interessante. Primeiro, ele pediu um copo d'água. Olha, tem como o senhor arrumar um copinho d'água para mim? Só que, irmãos, era um tempo de seca. E a Bíblia diz que essa mulher, ela mesmo pobre, na escassez, ela foi ajudar o profeta, porque ela falou: calma aí, eu vou pegar um pouquinho para você. Irmãos, eu fico impressionado como é que as pessoas simples, né? As pessoas mais pobres são as que mais ajudam, as pessoas que mais compartilham. E Deus se agrada desse coração, irmãos, sabe? E enquanto ela foi procurar água, ele falou: faz o seguinte, dá um pedacinho de pão. E ela falou: ô meu profeta, eu não tenho. Olha, Deus conhece meu coração. E inclusive ela disse: eu juro pelo nome do Senhor, o seu Deus, que eu estou indo fazer minha última refeição. Irmãos, aqui eu aprendo uma coisa, sabe? Muitas vezes Deus vai por um caminho que a gente não imagina. A Bíblia conta lá em Isaías 55 que o caminho de Deus é muito mais elevado que os nossos. Deus, ele enxerga o futuro. Deus já sabe como vai ser sua vida amanhã. Desde que você se entregue a Ele hoje, Ele pode transformar completamente a sua situação. Não importa se pareça impossível aos seus olhos. Amém? Então aqui a gente percebe que Elias, ele pediu água e ele pediu pão. Irmãos, em primeiro momento parece que foi um pedido cruel, não é verdade? Parece que Deus queria arrancar até o que a mulher não tinha. E na verdade não foi um pedido egoísta, mas Deus estava querendo mostrar para ela que se ela colocasse Deus em primeiro lugar, Ele cuidaria do resto. Lembra do que Jesus falou? Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Irmãos, o problema é que a gente busca primeiro todas as outras coisas.
Depois, no final, o resto a gente deixa com Deus, não é assim? Quando a gente vê que não tem mais jeito, aí a gente começa a buscar a Deus. Não, irmãos, vamos inverter essa ordem. Vamos começar a buscar a Deus em primeiro lugar e aí as outras coisas vão ser acrescentadas. Amém? Então, aqui Deus está mostrando para aquela mulher: me coloque em primeiro lugar, porque eu só vou fazer o milagre se você der o primeiro passo, se você der o seu passo de fé. Pode reparar na Bíblia, irmãos, Deus ele sempre faz o milagre, mas primeiro alguém deu um passo de fé. Tenta se lembrar aí do apóstolo Pedro, por exemplo. Ele tentou pescar a noite inteira junto com seus amigos, os outros discípulos, mas ninguém pegou nem um lambarizinho, nem uma tilápia, ninguém conseguiu pegar nada. Por quê? Não era para dar certo, realmente Deus tinha um propósito maior. Quando chegou de manhã, eles estavam juntando as redes e Jesus falou para Pedro: Pedro, lança a rede lá, ó, onde é mais fundo, nas águas mais profundas. Na hora, irmãos, Pedro falou o seguinte: Jesus, nós tentamos pegar, mas não tem peixe, mas já que é o Senhor quem está falando, eu vou lançar as redes. Ou seja, ele deu o passo de fé, mesmo achando aquilo uma loucura. Irmãos, Deus está falando com muita gente aqui agora, ainda que pareça loucura, vamos obedecer a Deus, amém? Faça o que Deus está mandando, o que Deus vai te dar de direção. Eu tenho certeza, a Bíblia diz no Salmo 25, o homem que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve seguir. Amém? Creia, Deus vai te dar a próxima instrução. Ele não vai te deixar na mão. Glória a Deus. Mas, uma coisa eu tenho que dizer. Deus, muitas vezes, ele vai deixar você chegar no limite. Tente se lembrar do povo de Israel, à beira do Mar Vermelho. Tinha uma barreira enorme. Atrás vinham os cavaleiros de Faraó. Mas Deus iria fazer um milagre grandioso ali, quando aquele povo estava no limite. E é assim que Deus faz. E aí, irmãos, a gente percebe uma coisa. Aquela mulher precisou dar um passo de fé. E Elias então falou: olha, primeiro você vai dar o pedaço para mim. Olha que pedido inusitado. E sabe o que ela falou aqui no versículo 12? Olha o que ela disse. A viúva disse assim, ó: eu juro pelo Senhor, o seu Deus, que eu não tenho um único pedaço de pão em casa. Irmãos, para aquela viúva, Deus era um Deus distante, era o Deus de Elias, o Deus de Israel. Olha que interessante, ela falou o seu Deus. Para aquela viúva, Deus era uma coisa tão assim, fora da sua vida, do seu cotidiano, das coisas que aconteciam com ela, talvez até mesmo porque ela devia estar frustrada com a sua fé, e ela falou: não, ele é o seu Deus. E ela falou: eu não tenho nada, eu só tenho um punhado de farinha e eu tenho um pouco de azeite. E aí me vem uma outra questão, irmãos, já me perguntei isso várias vezes. Por que será que Deus mandou o profeta Elias na casa de uma mulher pobre? Deus não poderia ter enviado o profeta na casa de uma pessoa mais próspera, por exemplo? Mas, irmãos, é aí que vem a questão. Deus escolhe pessoas sem recurso, pessoas que não têm nada a oferecer, pessoas que são totalmente menosprezadas, até mesmo dentro de casa, na sociedade. Deus escolhe pessoas assim, para que Ele se revele na vida dessa pessoa, para que Ele seja glorificado. Amém? Olha, até hoje eu costumo falar dos meus testemunhos, porque eu sei de onde eu vim, eu sei de onde Deus me tirou. E isso gera em mim uma fé inabalável, porque se Deus fez no passado, Ele vai fazer hoje. Amém? A experiência, ela vai fazer diferença na sua vida, vai fazer você acreditar cada vez mais. Amém? Então, a gente percebe isso em outros momentos da Bíblia, por exemplo, na multiplicação dos pães e peixes. Irmãos, Jesus ele fez a multiplicação através do pouco. Eram 5 pães e 2 peixinhos, mas Jesus alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Então, esse é o trabalhar de Deus. Muitas vezes Ele vai escolher você justamente por causa das suas falhas, por causa dos seus defeitos, porque você acha que não merece, você não tem jeito. É aí que Deus quer operar na sua vida, para que Ele seja glorificado. Amém? E aí então, só para a gente encerrar, no versículo 14, Elias profetizou: sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar chuva. Amém? Irmãos, Deus estava falando para ela: olha, pode ficar despreocupado, você deu o primeiro passo, agora eu vou colocar a mão e não vai te faltar nada, eu vou te sustentar. Interessante que Deus não prometeu uma riqueza material, mas Deus prometeu sustentar. Deus queria que aquela mulher visse a mão de Deus todo dia, porque esse foi o processo em que Deus
colocou aquela mulher para que ela conhecesse o Deus por si mesma. E aí todo dia, quando ela olhava lá na vasilha, tinha farinha de novo. Toda vez que ela olhava na botija, tinha azeite. Irmãos, Deus foi enchendo de forma sobrenatural. E eu confesso para vocês, tem milagre que eu já vi, eu não sei explicar até hoje o que aconteceu. E aí a gente fica tentando achar argumentos, justificativas para tentar comprovar aquele milagre. Irmãos, milagre é milagre. A gente tem que simplesmente acreditar que Deus é que fez e que Ele tem que ser glorificado. Amém? E aí sabe o que aconteceu? Só para a gente encerrar, vou resumir a história. Passaram os seus dias e essa mulher vendo milagre, dia após dia. Só que aí o filho dela ficou doente. Irmãos, quando o menino ficou doente, a primeira pessoa que ela foi atrás, do profeta Elias. E ela falou: Elias, Deus te trouxe aqui em casa para trazer desgraça para nossa casa. Irmãos, aquela mulher começou a desesperar. Ela começou a olhar as circunstâncias. E esse é o perigo, esse é o problema nosso. E aí sabe o que aconteceu? Deus usou Elias novamente, porque Deus viu que a fé dela ainda estava fraca. E ele então, Elias, sabe o que ele fez? Ele subiu lá no quarto onde estava o filho dela, porque o filho dela já tinha acabado de morrer. Irmãos, ele já tinha parado de respirar, ou seja, ele morreu. Elias então colocou suas mãos sobre as mãos do menino, o seu pé sobre os pés do menino, e ele colocou o seu corpo sobre ele. Na hora, esse menino deu um pulo, ele ressuscitou, irmãos. Foi o primeiro milagre de ressurreição na Bíblia. Olha que milagre maravilhoso. E sabe o que é mais lindo disso tudo? A partir daí, essa senhora começou a caminhar sozinha com Deus, com as próprias pernas, vamos assim dizer. Essa mulher começou a acreditar que o Deus de Israel, o Deus de Elias, também era o seu Deus. Amém? Deixa eu te explicar uma coisa. Quando a gente duvida, quando a gente fraqueja na fé, quando a gente começa a afogar diante dos nossos problemas, Deus não quer te afundar ainda mais. Ele quer que você dê a volta por cima, que você comece a acreditar que pode acontecer com você. Amém? Quando Jesus percebeu que Pedro estava afundando, ele estendeu as mãos. Irmãos, é isso que Deus faz com a gente. Ele não quer nos condenar, Ele não quer nos oprimir, Ele não quer nos acusar. Pelo contrário, Ele quer dar as mãos para nós. Ainda que Ele nos discipline, Ele faz para o nosso bem, porque a essência de Deus é o amor. Deus é totalmente amor. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar. Eu espero que você tenha entendido essa mensagem. Eu peço que você escreva aqui nos comentários: Deus falou comigo hoje, eu creio em milagres. Escreva sim, isso vai encorajar tanta gente que precisa também acreditar que Deus pode fazer na vida delas. Sabe, irmãos, muitas pessoas chegam até mim e falam: pastor, ora por mim, pastor, sua oração é mais forte que a minha. Meu irmão, todos nós estamos no mesmo barco. Cabe a nós confiarmos que Deus é conosco e não somente com o outro. Deus faz milagres também na nossa vida. Vamos crer nisso. Amém? Glória a Deus. Então, eu vou ungir minhas mãos com o óleo da unção e eu quero que você agora aquete o seu coração e no final que você compartilhe. Sabe por quê, irmãos? Tem pessoas que não vão na igreja. Tem pessoas que elas não vão ouvir a Bíblia, a palavra de Deus. E além da oração, a gente pode fazer a nossa parte. A gente pode dar um passo de fé. E quando você envia um vídeo desse, a pessoa pode ouvir, ainda que seja por educação. E a partir dali, quem vai fazer a obra é o Espírito Santo, não é você, tá bom? Então compartilhe no final, então não saia da oração no final para você enviar para os seus amigos e familiares. Vamos orar? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença maravilhosa nesse dia. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Ela é o que nos dá ânimo, ela é o alimento diário para a nossa alma, para o nosso espírito. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco diante de Ti a vida deste homem e desta mulher. Muitos aqui, meu Pai, estão na escassez total. Eles não têm o alimento na despensa, eles já não sabem mais para onde correr, não conseguem quitar o financiamento, não conseguem pagar as parcelas, não conseguem sequer pagar o aluguel. Oh, meu Deus, só o Senhor sabe, Pai, o quanto é difícil. Deus, eu creio que o Senhor agora está intercedendo por essas pessoas, Pai. Entra com providência, Senhor. Tem misericórdia do Teu povo, meu Pai. Teu povo que sofre, que clama por um milagre. Só o Senhor, meu Deus, pode entrar com providência. Oh, Deus, abre portas onde não tem.
Abre portas, meu Deus, diante de tanta situação ruim e difícil. Oh, meu Deus, meu Pai, assim como o Senhor fez com aquela viúva, o Senhor sustentou ela até quando voltou a chover. Oh, Deus, eu creio que o Senhor vai sustentar essas pessoas, Pai, até que a promessa se cumpra. Eu creio, meu Pai, que o Senhor está nos alimentando hoje. O Senhor está nos dando do pão vivo que desceu do céu, que é Jesus Cristo. Aleluia. Oh, meu Deus, eu coloco diante de Ti, Pai, cada um desses pedidos de oração, cada uma dessas necessidades, meu Deus. Entra com providência, meu Pai. Eu creio que não foi por acaso que eu trouxe essa mensagem hoje. O Senhor tem planos para essa pessoa, meu Pai. Eu creio no que a Tua palavra diz, que já fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Oh, meu Deus, que se cumpra essa palavra, Pai, que muitos agora aqui que estão pensando em desistir, pensando em acabar com tudo, que eles possam dar a volta por cima, aleluia, que eles possam acreditar que o Senhor é com eles. Oh, meu Deus, obrigado por esta obra que o Senhor abriu essa porta. Foi diante de muitas lágrimas, diante de muita oração que esse canal começou, e eu creio que o Senhor vai sustentar esse canal, porque muitas e muitas vidas ainda conhecerão a Ti, Jesus. Oh, Senhor, entra com providência, meu Pai, na vida de cada um. Tem pessoas aqui, meu Pai, que estão sofrendo na área emocional, estão se sentindo solitárias. Oh, meu Deus, prepara um homem, uma mulher de Deus, Pai. Coloca alguém no caminho deles, coloca amizades verdadeiras, pessoas que são fiéis a Ti, que possam caminhar lado a lado, que eles possam crescer espiritualmente em todas as áreas. Pai, em nome de Jesus eu Te peço, continua sustentando cada um de nós e que nós não venhamos esquecer do milagre da viúva, esse milagre grandioso que o Senhor fez, fazendo com que a Tua glória se revelasse e se manifestasse na vida de uma mulher tão necessitada, tão carente. Oh, meu Deus, eu Te agradeço, porque assim como o Senhor sustentou ela no passado, o Senhor agora pegou os nossos problemas em Tuas mãos e o Senhor vai entrar com providência. É assim que nós esperamos e cremos, em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia.